super salários em meio a um racionamento histórico e uma taxa de contingência que está pesando no bolso da população, Caesb tem servidor ganhando R$ 95 mil. O governador reage e diz que vai abrir investigação. Atrás das grades, jogador Souza do Brasiliense é preso por sonegação de impostos. Novo ministro Aloysio Nunes aceita convite para o Ministério de Relações Exteriores e abre novo xadrez nos cargos de liderança no Congresso Nacional. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. Um asfalto que não aguenta chuva. Essa é a realidade de boa parte do DF e já virou rotina no condomínio Sol Nascente, em Ceilândia. Basta cair um pouco de água do céu para os buracos aparecerem. Veja só. Basta chover e uma das principais avenidas do Sol Nascente, em Ceilândia, fica assim, completamente alagada. Uma verdadeira enxurrada de lama se forma no local. E quando a chuva passa, sobra o estrago. Como não há sistema de captação de água da chuva, o resultado é esse. O asfalto, que era novo, fica cheio de buracos. Qualquer chuvinha quebra tudo, tá entendendo? Como você tá vendo aí, buraqueira, né? Acaba carro, não tem carro que aguente aqui. Meu carro já arrumou uma vez, a segunda vez já de novo, entendeu? Tudo quebrado desse jeito que você tá vendo. O asfalto parece farinha, rapaz. Fica só buraqueira aqui, ó. Abaixa chover. Chove lá em cima, não chove nem aqui, já começa a arrancar o asfalto. Você vê como é que é frágil. Segundo os moradores, o recapeamento da pista foi feito recentemente. As máquinas do GDF ainda estavam no local, mas não é preciso ser especialista para saber como o problema pode ser evitado. Preciso fazer a rede de esgoto primeiro para depois fazer a pista. Não adianta fazer o que está sendo feito, porque é dinheiro jogado fora. E os moradores do Sol Nascente seguem esperando por uma solução. É falta de planejamento, né? Falta de entendimento de quem está cuidando do asfalto aqui dessa região. E toda vez que ele for fazer isso aí, vai acontecer a mesma coisa. A gente está largado, não tem ninguém por nós, né? Quer dizer, não tem ninguém que faça melhorar a situação, né? Em nota, a Secretaria de Infraestrutura culpou o excesso de chuva para justificar os buracos no asfalto recém-construído. A região está passando por obras de drenagem pluvial a um custo de R$ 200 milhões. A nova CAP promete recolocar o que chama de capa asfáltica em toda a região, mostrada na reportagem. Agora, pelo que a gente viu nas imagens, parece lá terreno lunar, Cláudio Roberto. Pois é, a gente viu aí um dos nossos entrevistados dizendo que falta planejamento, ele falando com muita elegância e muita propriedade, mas falta muita vergonha na cara também, né? Porque essas pessoas do Sol Nascente já sofrem demais. Sofrem com falta de infraestrutura, com falta de saúde pública, com falta de escolas decentes e também com falta de saneamento básico. E qual é a desculpa do governo? Olha, o problema que está acontecendo é por causa do excesso de chuvas. Ora, finalmente alguém no governo admite que está chovendo, não é o caso da Caesb. A Caesb ali chove outra coisa. A água mesmo, parece que eles têm dificuldade de reconhecer isso, insistindo nessa lorota evidente de crise hídrica. Pois é, enquanto chove em excesso no Sol Nascente, falta água nas barragens do Descoberto e também em Santa Maria. O racionamento segue por tempo indeterminado e o governo já arrecadou mais de R$ 9,5 milhões com a tarifa de contingência e não sabe ainda como vai aplicar tanto dinheiro. Tomara que não seja com a folha de pagamento da Caesb. Em uma análise minuciosa dos pagamentos de servidores em janeiro e fevereiro, a gente descobriu super salários que chegam a quase R$ 100 mil. O que é uma contradição, em meio a um corte histórico de água. Mais detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado, que parece não faltar na Caesb é dinheiro, né, Renata? Boa tarde. Pois é, como entender isso, como explicar isso, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando. Nós tivemos acesso a essa folha, que por sinal é pública, né, essa folha aí de pagamento da empresa, e confesso que a gente ficou assustada com esses salários aí, totalmente contraditórios com essa situação e fora da realidade econômica do Brasil. Então, salários de 15 a 20 mil reais são comuns entre esses servidores, pelo menos nessas folhas de pagamento que nós vimos de janeiro, de fevereiro, como você
você bem disse aí, tem uma advogada que ganha mais de R$90 mil. Então, realmente é muito difícil a gente conseguir entender. Então, além de ser inconstitucional, é imoral também, digamos assim, né? Porque a gente lembra que todo funcionário público, no caso aqui do Distrito Federal, existe um teto, ou seja, um limite para que eles possam receber, e o limite é o salário do governador, que é R$24 mil. No caso do funcionário público federal, existe também um limite, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$33 mil. Então, a gente percebe que está bem acima desses valores. Tem algumas justificativas aí, mas antes disso, a gente vai mostrar aí umas imagens que nós fizemos. Vou pedir para o Neto soltar, então você vê aí. O Maurício Ludovici, que é o presidente, tem esse salário aí de R$56 mil. Tem essa outra que nós falávamos aí de R$95 mil. Então, aí tem a folha de pagamento, com vários salários, 11 mil, 14 mil reais, 18 mil reais. Realmente não dá para a gente compreender essa situação. O presidente da CAESB justifica e fala o seguinte, que esse dinheiro tem incorporado aí algumas gratificações, tem vencimentos de férias também que foram vendidas, enfim. Então, existem outros valores além desses salários aí. Argumenta também que esses salários aí não vêm dos cofres públicos, digamos assim, né? Não vem do GDF, que é o salário do contribuinte, meu, seu, do Cláudio Humberto. Então, caberia também ao contribuinte, já que somos nós quem pagamos, perguntar se a gente está disposto a pagar esse salário tão estratosférico, digamos assim, fora totalmente da realidade econômica, e como nós estamos falando aqui dessa realidade de crise hídrica, ou seja, a gente está pagando por uma água que muitas vezes a gente não tem essa água. Nós conversamos também com o presidente e ele justificou, mas disse também que a presidência, que a CAESB está tentando combater, na medida do possível, esses altos salários. Vamos ouvir o que o Maurício Ludovici falou sobre isso. Nós estamos querendo controlar isso, né? Nós estamos fazendo um esforço. Agora, é importante dizer que a gente tem que fazer isso dentro das leis, da CLT, da legislação trabalhista. Nós temos que obedecê-la, entendeu? Então, nós estamos reduzindo a participação da folha de pagamento na arrecadação da empresa. Em 2014, ela era superior a 50%. Nós conseguimos, o ano passado, reduzir para 46,5%. Em 2014, a gente tinha mais de 120 profissionais contratados que não eram concursados. Hoje nós temos 33. É importante ressaltar que essa administração não trouxe ninguém de fora. Então, o que nós estamos fazendo é tentar controlar dentro e respeitando a legislação trabalhista, que não permite que se reduza o salário de ninguém. Pois é, nossa equipe também conversou agora há pouco com o governador do Distrito Federal. Ele disse que já encaminhou um pedido para que a governança possa rever, investigar, apurar esses valores, segundo ele aí, que não condiz com o momento atual do país, e também a ideia é rever o plano de carreira desses servidores. Rodrigo. Obrigado, Renata. Pois é difícil explicar o inexplicável. Que vergonha, hein? Olha, hoje entrevistamos também o presidente da CAESB na Rádio Band News FM, no programa Gente Brasília, e ele teve dificuldades evidentes de explicar, como a gente viu aí, né? Ele balbucia explicações que são inaceitáveis. O presidente fala, por exemplo, que alega que não é salário, tem que separar salário de remuneração. É aquela embromação de sempre que os marajás sempre encontraram para justificar super salários, né? O próprio presidente da CAESB, como nós vimos aí na folha de pagamento, recebe mais de R$56 mil por mês. Isso significa, minha gente, 2,5 vezes o salário do chefe dele, o governador Rodrigo Hollenberg. Faz bem o governador investigar, mas é preciso tomar providências imediatas. Por exemplo, o presidente da CAESB, ele fica falando aí, nós temos que respeitar a legislação trabalhista. Essa legislação nossa é uma esculhambação que, de tal maneira que agora será finalmente reformada. Mas isso tem pouco a ver com legislação trabalhista, tem tudo a ver com Constituição da República. É a Constituição que proíbe supersalários, é a Constituição que fixa teto de vencimentos para servidores públicos e para empresas que funcionam com dinheiro público. Essa embromação de dizer que o que paga o salário não é dinheiro vindo do Tesouro, e sim dinheiro de tarifa da conta de luz, da conta de água, eles ficam querendo dizer para nós, querendo separar essas coisas e querendo insinuar que o dinheiro que sai do nosso bolso para pagar a tarifa da CAESB é um dinheiro diferente daquele que sai do nosso bolso para pagar o imposto que eles nos arrancam do bolso a fórceps. É tudo mentira. É tudo, não passa de pretexto para meter a mão no dinheiro público.
O que a gente fica e lamenta muito, eu pessoalmente, que sou filho e neto de funcionários públicos, é a gente ver que há setores, áreas do setor público que parecem ter se transformado numa espécie de organização criminosa que está ali dedicada exclusivamente a meter a mão no dinheiro público e botar no bolso a qualquer custo, sob qualquer pretexto, sobre qualquer alegação, inclusive essas alegações risíveis que a gente tem ouvido. O que o governador tem que fazer, para começo de conversa, é reduzir o salário do presidente da CAESB e dos demais diretores para o teto do GDF, que é o salário dele, governador, R$24 mil. Que história é essa do presidente da CAESB não se envergonhar de ganhar o mais do dobro do governador? Isso não pode continuar acontecendo. A CAESB tem que limitar, estabelecer o abate-teto, isso é urgentíssimo, e esses malandros que discutam na justiça os seus direitos. Não pode a gente estar sofrendo, como está sofrendo, um problema grave de crise hídrica, ou de alegada crise hídrica, a CAESB impondo um aumento de 40% nas contas de água, nitidamente para resolver os seus problemas de caixa, para pagar uma folha mensal de mais de 17 milhões de reais, infestada essa folha de Marajás. Em meio a essa fartura de dinheiro, o racionamento fecha seu primeiro ciclo no plano piloto. Hoje estão sem água Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo, setor de indústrias gráficas, Esplanada, Torre, a parte dos condomínios do Jardim Botânico, e o reservatório de Santa Maria amanheceu em 47,27%. Já na região abastecida pelo Descoberto, que registra 42,77%, nesta sexta-feira, o corte atinge as cidades de Taguatinga Sul, Arniqueiras e Riacho Fundo 1 e 2. A CAESB anunciou hoje mudanças no cronograma de racionamento da semana que vem. As quadras QNL e EQNL 1, 3, 5 e 7, que faziam parte do rodízio de Taguatinga Norte, passam a ser incluídas no calendário de Ceilândia Leste. O que significa que o corte que nesta semana está previsto para amanhã, na próxima vai ser na quarta-feira. O cronograma completo você confere no caesb.df.gov.br. E a seguir, o jogador é preso pela Polícia Federal por sonegação de impostos. O Band Cidade volta já.